Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Diego Costa, para quem não me conhece. E novamente eu estou num setup um pouco diferente, né? Estou dentro do meu veículo aqui para gravar essa abertura para vocês. Mas vou fazer uma complementação ao vídeo que saiu então no final de semana passado, onde eu falei sobre a instalação do VirtualBox nas máquinas Windows e Linux, tá pessoal? Onde eu fiz ali a instalação tanto do VirtualBox e também do Extension Pack, que seria ali o pacote de extensões para dar funcionalidades adicionais no VirtualBox. E hoje eu vou fazer uma complementação, tá? Esse vídeo ele seria gravado junto, porém, para não ficar um vídeo aí muito extenso, eu resolvi então dividir ele em duas etapas. A primeira parte foi a instalação propriamente do VirtualBox junto com o Extension Pack, e hoje nós vamos ver ali a instalação dos adicionais de convidados para as máquinas virtuais, tá? Então, lembrando que esses pacotes adicionais eles serão instalados nas máquinas virtualizadas, ou seja, nas máquinas que estarão dentro do VirtualBox. E por que nós precisamos instalar esses adicionais de convidados? Bom, primeira coisa, é realmente necessário a instalação do adicionais de convidado para as máquinas virtuais funcionarem no VirtualBox? Não, não é. Mas ela perde performance, né? Então imagine que você tem um computador, tá? Imagine o seu computador, ele tem ali o seu hardware, né? As suas peças e periféricos, onde necessariamente você precisa instalar um driver de um software, que seria o driver, para que aquela peça, aquele equipamento funcione. E o driver ele é um software que faz com que esse dispositivo funcione. E se tu não tiveres um driver de acordo ou instalado, ele vai funcionar, porém não vai te dar aquela performance máxima. Um exemplo bem prático disto é quando tu tem uma placa de vídeo. Tu consegue utilizar o computador sem o driver da placa de vídeo, porém ele não vai te entregar uma qualidade gráfica muito boa. Então por isso que é necessário a instalação dos drivers. E no nosso caso do VirtualBox, os drivers são os adicionais de convidados. Então por isso que nós precisamos fazer essa instalação. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação dos adicionais de convidados em todas as máquinas que nós fizemos as instalações. Tá pessoal? Então espero que vocês gostem aí do vídeo. É um complemento ao vídeo anterior, o qual eu fiz a instalação do VirtualBox na máquina. E hoje nós vamos instalar os convidados, né, os adicionais de convidados para essas máquinas, tá? Assim, quando eu consigo levantar uma máquina virtual lá, uma VM, eu consigo ter alta performance, é claro que dentro da limitação do meu hardware, tá? Mas é importante que eu tenha esta configuração nas minhas máquinas. Assim eu consigo ter performance máxima em placa de rede, em adaptador de vídeo e também outras questões inerentes ao próprio sistema do VirtualBox. Isso faz uma total diferença na hora de tu ter ali a tua máquina virtual. Então, quando tu cria lá o template, por exemplo, se vocês não conhecem os vídeos sobre templates, né, essa questão de ter os adicionais convidados, é interessante de tu instalar uma máquina virtual, tu instalar o adicional de convidado e depois, né, tu transformar ela num template. E assim tu tem total performance naquela máquina que está virtualizada dentro do VirtualBox, e também tu vai ter um template onde tu pode então gerar outras máquinas virtuais através de um template já pré-existente. Tá? Então se você ficou curioso para saber como é que funcionam os templates, dê uma olhada aí na descrição, vai ter a playlist completa do VirtualBox para fazer a instalação e também a utilização com templates e enfim, toda a nossa playlist de VirtualBox ela é direcionada para quem conhece a ferramenta, mas para quem está iniciando também na ferramenta. Tá? Então vejo vocês num próximo vídeo, um abraço e vamos para o nosso laboratório. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se,
para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então beleza pessoal, agora no nosso laboratório eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação dos adicionais de convidado ou adicionais para convidado no VirtualBox. Então, como eu comentei agora na abertura, esta é uma funcionalidade que vai trazer mais desempenho, não somente na questão do desempenho gráfico para a tua máquina virtual, mas também ali o chipset, enfim, aquelas questões mais de hardware da própria máquina virtual. Então convém instalar então esses módulos, né, esse pacote de adicionais para convidado. Então para fazer essa instalação, eu vou abrir aqui o meu próprio VirtualBox, tá? E eu vou começar a fazer esse procedimento na máquina Windows 7. O interessante é que se instale sempre os pacotes, né, como eu comentei no vídeo anterior, o Extension Pack, para facilitar e também para dar mais desempenho no próprio VirtualBox. Então imagine o VirtualBox como sendo um hardware do teu, né, do teu sistema. Então quando tu tem no próprio VirtualBox os drivers para os softwares que serão instalados, ele administra essas VMs com um pouco mais de desempenho. Estou trazendo um pouco mais para vocês essa contextualização de como e por que utilizar esses pacotes, né, para convidados, né? Então nós vamos fazer a instalação agora. Então eu vou levantar aqui a minha máquina Windows 7, tá? Eu vou inicializar ela. Vou trocar aqui para o modo escalonado para ficar um pouco mais visível para vocês. Agora que ela já inicializou, obviamente que ela está instalado o básico, não tem nada demais nela, mas eu vou mostrar uma característica dela quando não se tem esse pacote instalado, né, esse adicionais para convidado, tá? Então se vocês forem aqui nas propriedades do próprio sistema operacional, nós vamos aqui em gerenciador de dispositivos e nós vamos notar algumas características aqui dessa máquina. Propriamente aqui eu tenho o gerenciador de dispositivo, vou maximizar aqui para vocês conseguirem dar uma olhadinha. Bem aqui ao ladinho, tá? Vai estar dispositivo de sistema básico, tá? Então tá aqui, ó, tá com uma exclamação. Bom, significa que tá faltando alguma coisa para isso aqui sumir, tá? Ou seja, tá faltando o driver. Então, para isso, nós precisamos instalar então esses adicionais para convidado. Mas só por isso, eu nem sei que hardware é esse aqui. Mas olha só, então em adaptadores de vídeo, eu tenho ali Standard VGA Graphics Adapter, ou seja, eu estou utilizando o adaptador padrão do Windows e logo isso não tem um bom desempenho. Então imagine que fosse um servidor Windows Server, né? Então por mais que não vá rodar jogo, ele vai ficar com um desempenho bem abaixo do esperado por ser um servidor. Então ressalto aqui a instalação dos adicionais para convidado. Assim como para adaptadores de rede, muitas vezes pode acontecer do adaptador não ser instalado na máquina virtual e aí então ele acaba não reconhecendo nem a placa de rede, tá? Muitas vezes pode acontecer isso aí. Atualmente, nas versões mais recentes do VirtualBox, isso não ocorre, mas antigamente era comum tu instalar uma máquina no VirtualBox e ela não reconhecia nem rede, nem vídeo, então ficava com um desempenho bem abaixo do esperado e tu não conseguia ter comunicação com a máquina. Hoje em dia eles já vêm com bastante coisa já instalada e os adicionais para convidado servem mais para questões de adaptadores gráficos e questões relacionadas ao próprio CPU virtualizado. Com esse embasamento todo, eu vou mostrar para vocês agora como instalar esses adicionais para convidados. Então aqui eu vou só alternar aqui Ctrl F para ele trocar aqui a minha janela, para que eu possa mostrar para vocês, tá? Quando eu troco aqui o modo de janela, eu tenho algumas opções aqui embaixo, ó, tá mostrando aqui para vocês. Eu vou restaurar a janela, que aí fica melhor, ó, tá? Agora ela mostra todo o VirtualBox aí para vocês. Bom, eu vou vir aqui em entrada. Se vocês notarem, eu tenho aqui entrada teclado, aí eu tenho algumas configurações aqui, ó, tá? Integração com mouse, dispositivos, ó. Eu vou mostrar mais coisas aqui para vocês, ó. Em dispositivos, eu tenho aqui áudio
Por exemplo, eu tenho entrada de áudio, saída de áudio, rede, eu tenho configurações de rede, USB, ó, eu tenho algumas configurações da USB, eu posso utilizar o USB, webcam, então eu posso utilizar o webcam, enfim, eu tenho algumas funcionalidades aqui. Agora lá embaixo eu tenho aqui inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Então eu vou utilizar esta opção aqui para fazer a instalação. Então nesse caso agora, ele lá na minha máquina Windows, deixa eu voltar aqui para ela. Se vocês notarem agora aqui no meu Windows, eu vou ter uma mídia aqui, ó. Tá? Por que ela não exibiu aqui? Porque essa máquina ela não tem uma unidade de CD. Tá? Então eu vou inserir essa unidade agora. Tá? Então eu vou vir aqui em máquina, configurações. E vocês vão notar aqui que em armazenamento, ó, ela não tem nada ali. Então eu vou adicionar um disco óptico. E aqui ele já vai selecionar aqui para mim adicionar como atachado, ó, VBox Guest Addictions. Ou seja, os adicionais para convidado. Então eu vou clicar em escolher e ele vai adicionar aqui na máquina. Tá? Então quando eu clicar em OK, notem que agora lá na máquina ela deveria aparecer ali essa mídia. Mas lembrando, isso aqui é o Windows, né, gente? Isso aqui não é tão plug and play quanto o Linux. Então vamos fechar e vamos reiniciar essa máquina. Tá? Muitas vezes ele aparece ali, outras vezes não. Opa, até mandei desligar, não tem problema. Tá? Reiniciar já resolveria, mas como eu mandei desligar, tranquilo. Ó, vou desligar a máquina. Agora que ela desligou, vou ligar ela novamente. Agora que ela terminou de carregar, agora eu vou vir aqui, vou explorar as minhas unidades. Vamos ver se ele já vai aparecer aqui, ó, meu computador. Notem que agora eu tenho aqui unidade D, VirtualBox Guest Addictions, ou seja, os adicionais para convidado. Então eu vou clicar duas vezes nessa unidade e logo aqui eu vou escolher qual versão eu vou instalar. Então eu tenho tanto para x86, ou seja, para versão 32 bits, como para versão 64 bits. No caso aqui, esse Windows ele é 64 bits, eu vou instalar então a versão 64 bits. Então lembrando, ele sempre vai perguntar se eu quero fazer a instalação. Eu digo que sim, e ele vai começar a fazer a instalação destes adicionais para convidado. Então lembrando, novamente eu vou mostrar aqui propriedades, antes mesmo de instalar, gerenciador de dispositivos. Eu continuo ainda com aquele dispositivo ali sem o driver e também o dispositivo adaptador de vídeo aqui também, ó, tá? Agora sim eu vou voltar aqui e vou voltar na instalação, tá? Só para vocês acompanharem aqui o processo. Então vou avançar, posso modificar a pasta? Posso, mas eu vou manter o padrão, vou clicar em avançar e install. Nesse momento então ele vai fazer a instalação e vocês já vão notar ali que ele já vai modificar aqui os drivers. Ó. Então está perguntando se eu quero confiar na instalação. Tá? No caso aqui ó, ele está pegando como Oracle Corporation, dispositivos de sistema, Oracle. Então nós vamos instalar, vamos confiar nessa instalação e ele vai fazer o processo de instalação dos adicionais para convidado. Que se vocês acompanharem os logs aqui, vocês vão ver o que é driver de vídeo e tudo mais. Ó. Notem que agora já até sumiu aquela exclamação ali. Ó. A exclamação já sumiu. Provavelmente agora ele vai instalar o adaptador de vídeo correto do VirtualBox. Ó. Notem que ali ele já mudou. Ó. VirtualBox Graphic Adapter, WDDM. Então agora eu vou reiniciar essa máquina. Ele já vai ter então os drivers corretos instalados. Tá? Lembrando que é recomendado a instalação, não quer dizer que há uma necessidade, mas muitas vezes nos laboratórios é necessário fazer essa instalação para que eu consiga mostrar para vocês, por exemplo, uma resolução melhor da máquina virtual, ou até mesmo se eu precisar colocar um servidor em produção ou fazer um laboratório, muitas vezes o adaptador gráfico ele não é reconhecido pelo kernel por ser um adaptador VESA padrão. Então, nesse caso, eu recomendo a instalação dos adicionais para convidado. Dessa maneira, eu consigo ter acesso completo a questões de desempenho dessa máquina, né? Considerando que ela é uma máquina virtual, mas ela vai ter muito mais desempenho do que sem os drivers instalados.
Notem agora, ela acabou de inicializar, eu consigo agora visualizar nos dispositivos que ele já está com os drivers corretamente instalados. Deixa eu abrir aqui para vocês. Notem também aqui, ele já identifica logo aqui embaixo, ó, os Guest Addictions, né? Então, ou seja, ele já manda o sistema deixar no Systray ali uma barrinha só para que eu possa acompanhar. Na verdade, ele não vai abrir funcionalidades ali, ó, mas eu consigo acompanhar o que está tá sendo executado. E aqui novamente eu tenho a placa de vídeo instalada e eu já não tenho mais aquela exclamação. Tá? Então agora eu consigo ter um pouco mais de desempenho na minha máquina com desktop. Por que é necessário instalar isso? Justamente para te dar mais desempenho na hora de utilizar um desktop virtualizado. Em servidores não há necessidade imediata de instalar, mas em alguns casos eu recomendo a instalação do drivers para convidado, tá? Dos adicionais para convidado. Eu recomendo fazer a instalação sempre. Tá? Não vai influenciar muita coisa, é só 2, 3 passos ali que tu precisa fazer. Então já faça para garantir um melhor desempenho na tua máquina virtualizada. Então, vamos desligar, vamos fazer o mesmo procedimento lá no VirtualBox. Tá? Lembrando que eu posso remover esta unidade agora que eu já não vou mais utilizar o CD de instalação dos adicionais para convidado. Então o que eu vou fazer agora? Desliguei a máquina, vou vir aqui nas configurações dela, vou vir aqui em armazenamento e vou remover esta unidade. Então eu vou clicar aqui e vou remover ela. Clicando aqui ele vai remover ela. Ok, removeu. E ok novamente, pronto. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento lá no Windows 10. Então já de arrancada eu já vou configurar aqui para ele ter essa unidade, armazenamento, uma unidade do tipo ótica. Vou instalar aqui o Guest Addictions, vamos escolher e ok. Vamos inicializar a máquina e fazer o mesmo procedimento agora no Windows 10. Então no Windows 10 aqui eu vou vir em gerenciador de dispositivos. Também vou fazer o mesmo procedimento para saber se ele está com os drivers instalados. Tá? Então vamos verificar agora aqui. Claro que aqui, como é uma máquina virtual, ela está um pouquinho mais lenta, ó, mas também, ó, eu tenho uma exclamação aqui, dispositivo de sistema básico, e no adaptador de vídeo também, o adaptador de vídeo básico da Microsoft. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Eu vou explorar agora aqui, como eu já adicionei a unidade, eu vou vir aqui no meu computador e eu tenho aqui o mesmo CD, ó, 57 MB. Lembrando que é sempre pequenininho esse adicionais de convidado. Então, como aqui também é um sistema 64 bits, né, ou seja, 64 bits, eu vou instalar esse aqui. Vamos dar permissão também, pois o Windows pede a permissão. Vamos dar permissão para fazer a instalação e ele vai fazer o procedimento agora aqui, ó. Então eu vou minimizar tudo aqui para vocês acompanharem aí em tempo real o processo de instalação. Mas segue o mesmo fluxo: Next, Next, Install. Então se vocês explorarem aqui, ele até dá as informações mais ou menos do que ele vai instalar, tá? Isso segue para todas as versões. Então aqui, ó, as adicionais de convidado são alguns arquivos, ele coloca alguns arquivos para fazer a instalação. Direct 3D, suporta Direct 3D, então ele vai utilizar o suporte ao Direct 3D da placa e vai colocar entradas ali no menu para poder utilizar o Systray. Então vamos instalar. Caso você queira tirar alguma dessas opções, beleza, mas ele não vai instalar, não vai fazer sentido, né? Com diferença do Systray que você pode retirar se você quiser. Ó, então aqui ele está perguntando se eu quero confirmar, se eu instalo este dispositivo, se eu confio nele para instalar. Eu vou clicar em instalar e nota que nesse momento ele já vai instalar esse dispositivo e já vai modificar aqui dispositivo do sistema básico, ele já vai instalar e agora já vai instalar o driver da placa de vídeo também. Ó, já assumiu a exclamação e agora ele está partindo para o driver da placa de vídeo. Notem que até ele modificou a resolução, para ter certeza que está ok. Ó. Então agora sim, ó, VirtualBox Graphics Adapter, vamos reiniciar essa máquina, tá? Então no caso aqui eu vou mandar ele para reiniciá-la depois, vou clicar em Finish, vou fechar, 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 agora eu posso reiniciar ela. Tá? Como eu já fiz a instalação, ó, vamos clicar no menu Iniciar, Reiniciar. Ó, agora eu vou verificar novamente, né, que eu tenho já os drivers instalados. E eu posso inclusive alterar a minha resolução para uma resolução que fique mais adequada ao monitor, né? Então se eu
quiser utilizar, por exemplo, agora em Full HD, eu conseguiria. Antes de instalar o driver, não teria a possibilidade de eu usar ele em Full HD. Talvez ele até colocasse a resolução 1920 por 1080, porém ele não iria estar nesta resolução com qualidade, tá? Então vamos verificar aqui. Então, agora sim eu tenho uma resolução, tá? Uma resolução adequada para o tamanho do monitor, ó. 1920 por 1080, perfeito. É claro, mas ele está em 60 Hz, ele está em não sei quantos Hz. Bom, gente, isso aqui é uma máquina virtual, né? Não esperem que ela vá ter o mesmo desempenho da máquina real, tá? Aqui eu estou trabalhando com máquina virtual, ó. Então eu estou trabalhando 64 Hz, até que está satisfatório aqui o monitor, tá? Tá satisfatório. Mas lembrando, olha aqui, eu tenho uma memória de 1 GB de memória de vídeo, tá pessoal? Então, lembrando, agora eu também posso, inclusive, já retirar a mídia também, tá? Eu vou desligar a máquina aqui, mas eu posso vir em preferências. Eu posso aqui vir nos dispositivos, disco óptico, e remover disco do drive virtual, ó. Quando eu faço isso, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, ó, que quando eu faço esse procedimento, automaticamente ele vai remover daqui da máquina virtual, ó. Vocês estão vendo que ele está ali. Vou vir aqui em dispositivo, remover disco virtual do drive. Pronto, ele vai sumir agora aqui da minha máquina virtual, ó. Pronto, tirou fora, tá? Então, beleza. Agora eu posso desligar a máquina normalmente e posso remover inclusive a unidade ótica lá da máquina virtual. Então, enquanto ela desliga aqui, já vou remover aqui, ó. Vou vir em configurações, vou vir em armazenamento. Como eu não vou usar mais esta unidade, eu posso ir aqui e remover ela. É claro que no caso agora, ele está com a máquina ligada, não permite eu remover. Agora sim, ó. Agora eu posso vir aqui e remover esta unidade. Remover, pronto. Agora ela não tem mais uma unidade de CD. Agora nós vamos fazer a mesma coisa lá nos Linux. Nós vamos começar então pelo Linux Mint e depois vamos indo do Debian para o Debian e depois para o CentOS. Então vamos lá para o nosso Linux Mint agora. Então lembrando, eu já vou adicionar aqui, ó, nos dispositivos disco óptico, já vou marcar para ele montar essa unidade, ó, disco óptico, e ele já vai montar ali o VBox Guest Addictions. Então vamos aguardar ele entrar no sistema para fazer a instalação. Notem que ele já identifica ali, ó, verifique seus drivers de vídeo, ó, tá? Então ele sabe que ele não tem os drivers corretos de vídeo. Isso acontece porque eu estou usando um VirtualBox. Então para ter acesso aos drivers de vídeo, como é uma máquina virtual, eu preciso fazer a instalação do VBox Guest Addictions, ou seja, dos pacotes de convidados. Então, nesse caso aqui, ele já monta o CD aqui, tá? Eu posso clicar 2 vezes nele, ele vai abrir aqui, ó. Só que um pouco diferente, deixa eu fechar essa janelinha aqui, um pouco diferente das instalações no Windows, no Linux a gente precisa rodar por linha de comando. Tá? Eu poderia até utilizar aqui o script para fazer a instalação, mas eu vou mostrar para vocês como faz essa instalação através da linha de comando. Tá? Então, nesse caso agora, eu vou utilizar aqui um shell, então eu vou abrir aqui um terminal, e aqui eu preciso instalar alguns pacotes. Deixa eu aumentar essa letra aqui para mostrar para vocês, agora fica um pouco melhor. Primeiro eu tenho que entrar como root, então su. Vamos ver se essa aqui é a senha. Para poder fazer a instalação, eu preciso instalar uns pacotes adicionais, tá? Então vai ficar aí para vocês na descrição do vídeo completa, tem um link para o wiki que vai ter essas recomendações aqui, tá? Então eu preciso instalar esses pacotes aqui, Build Essentials, DKMS, que são módulos para o kernel, e os readers do kernel. Então eu vou instalar os readers para o kernel que eu possuo no momento. Então eu vou apertar Enter. Aqui talvez eu já tenha instalado, tá? Mas se não tiver, ele vai fazer essa instalação. Notem que ele já está informando que tem já instalado essas dependências para fazer a instalação. E agora eu vou rodar então o programa para fazer a instalação dos adicionais de convidado. Bom, vou minimizar aqui. Para fazer a instalação, eu preciso clicar aqui neste arquivo aqui, ó, VBox Linux Addictions.run. Se eu clicar 2 vezes nele, ele vai perguntar se eu quero executar em terminal, exibir, cancelar ou executar, tá? Eu posso então executar em terminal.
ele vai abrir um terminal e vai fazer o processo de instalação para mim. Se eu quiser rodar ele na mão, eu vou chamar um terminal aqui, então eu vou abrir no terminal. Ele vai abrir um terminal aqui nesse caminho. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês. Se eu der um ls-lh aqui, ele vai ter os arquivos, ó. E aí eu vou botar ponto barra e o nome dele, ó. Então tá aqui, ponto .run, tá? Eu vou chamar esse cara aqui, VBox Linux Addictions.run. Esse aqui é o procedimento para chamar ele por linha de comando. Mas eu vou minimizar aqui, não vou executar por linha de comando e vou clicar aqui, ó. Cliquei 2 vezes e vou clicar em executar em terminal. Feito isso, ele vai começar o processo e fazer a instalação para nós. O que aconteceu ali de tão rápido? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou chamar ele novamente aqui e ele vai verificar. Ó. O programa precisa de privilégios de administrador. Ou seja, por que ele não rodou? Porque eu preciso executar ele como root. Então vamos abrir aqui novamente. Vou abrir aqui essa tela como root. Então abrir como root, ele vai abrir aqui uma caixa de solicitação de usuário, né, de a senha do root. Vamos abrir aqui, vamos ver se ele vai permitir. Ele permitiu o acesso como root. Agora sim, ó. Agora se eu der 2 cliques agora aqui, ele vai novamente perguntar se eu quero executar. Aí sim, executar em terminal. Aí agora ele vai fazer o processo de instalação, ó. Então ele está instalando os drivers, tá? Então é claro que eu já tinha ele instalado, ó. Então ele está removendo e reinstalando, tá? Nesse caso aqui dessa VM eu já tinha ela instalada. Notem que ele adiciona entradas ao nosso kernel, então por isso que é importante a instalação. Tem que aguardar até o final da instalação agora, tá? Agora não podemos cancelar, senão ele pode até quebrar o nosso kernel. Ó, lembrando que ele está criando um módulo para o kernel, tá, gente? Então aqui nesse caso aqui é como se ele estivesse recompilando um pedaço do kernel, tá? Ele está adicionando um módulo para quando eu reinicio o computador virtual, né, a máquina virtual, ele carrega essa instrução no kernel. Então é um módulo, tá? Ele não vai recompilar o kernel por completo, não. É só um módulo que ele está adicionando com base nas instruções que nós temos na máquina virtual para que possa ser carregado o módulo no boot da máquina, tá? Então por isso que ele faz essa atualização aqui do initrd, o img, que seria o kernel. Tudo isso daqui ele está mexendo nesse momento, tá? Por isso que não pode ser cancelado, não convém, né? Se eu cancelar aqui, eventualmente pode até funcionar, tá? Mas não convém cancelar. Nesse caso ele terminou de instalar e já fechou a janela, tá? Porque nós clicamos ali e mandamos instalar. Ah, mas tu não falou lá como é que executa no shell. Bom, como eu falei, precisa ter super usuário. Se eu quiser fazer isso aqui como super usuário, é só eu dar um sudo. Tá? Então, ao invés de executar apenas com o usuário, eu vou usar o sudo, né, para ele executar aquele arquivo como administrador. Tá? Então, é claro, não há necessidade de executar as 2 vezes. Tá? Só estou mostrando que há 2 opções. Ou eu faço por linha de comando usando o sudo, ou eu abro lá com o root, o explorador de arquivos, e abro o software para fazer a instalação. Né? Dou 2 cliques nele e mando fazer a instalação via shell mesmo. Tá, pessoal? Então agora nós vamos fazer essa mesma instalação numa máquina com o Debian 10 instalado. Então eu só vou verificar aqui se a unidade ótica está ali, ó. Então ela está na VBox West Addictions.iso, ele já está inicializando ela aqui como disco ótico e eu consigo agora fazer a instalação. Vamos só aguardar ele carregar o sistema. Perfeito. Vamos abrir aqui o arquivos também, só para conferir se está aqui. Está aqui os VBox GA, tá? Então a versão ali 6112 também, tá? Novamente, eu vou precisar instalar algumas funcionalidades aqui, são dependências, tá? Então, eu vou executar aqui o sudo. Então, da mesma maneira que eu instalei no Linux Mint, eu preciso instalar as mesmas dependências aqui no Debian 10. Então, eu vou apertar Enter. Se tiver tudo correto, ele já vai dizer que está tudo instalado. Caso contrário, ele vai fazer a instalação do Build Essentials, DKMS e os headers do kernel em execução. Eu posso fechar o terminal e seguir com a instalação. Então novamente eu preciso instalar como root, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, abrir no terminal, ele vai abrir esse caminho aqui no terminal. Então vamos aumentar aqui a letra para vocês, aí, a fonte, tá? Como eu preciso usar ele como root, então eu vou usar o usuário su, né? Eu vou passar para super usuário, vou digitar a senha do super usuário e vou ficar no mesmo local, ó, pwd, estou no mesmo local.
Vou dar um ls, perfeito, eu tenho ali então os arquivos. Então aqui no Debian eu vou usar sh espaço vbox linux addictions.run e vou apertar enter. E ele vai fazer então o mesmo procedimento de instalação, tá? Então ele vai fazer uma pré-compilação, digamos assim, uma compilação dos módulos que são necessários para a instalação desses próprios módulos no kernel e já fazer as modificações necessárias para que ele faça então a inicialização desses módulos junto com a máquina ao iniciar a máquina virtual. Tá? Então, ok, ele está fazendo o mesmo procedimento que foi feito no Linux Mint, tá? A mesma coisa. O modo de instalação aqui é um pouquinho diferente porque o Debian ele utiliza um pouquinho diferente aqui o Debian 10 do Linux Mint, tá? Na questão de instalação de pacotes, tá? Aqui ele está utilizando o SH para fazer a chamada ao script, para fazer a chamada ao vbox linux addictions, para fazer a chamada ao arquivo vbox linux addictions.run. Mas o processo é igual, não vai mudar nada não. Perfeito, depois da instalação, agora nós podemos já reiniciar a máquina. Então nós vamos fechar aqui, vamos fechar o terminal, vamos fechar a janela e vamos mandar desligar o nosso Debian 10. Tá? Então vamos desligar e vamos remover aquela unidade de CD ali dos drivers adicionais, né? Dos pacotes de convidados. Então vamos Debian 10, vamos nas configurações, vamos a armazenamento e vamos remover aqui o Addictions aqui, ó. Controlador IDE, nós podemos até remover ela, não tem problema. Ok, pronto. Agora nós temos já o sistema com os drivers instalados, tá? Certamente agora ele vai funcionar conforme tem que funcionar, tá? Com os drivers já com mais desempenho. Pode aparecer problemas ainda em relação a drivers? Sim, por quê? Porque algumas distribuições não reconhecem o adaptador de vídeo do VirtualBox. Isso acontece, tá? Ó, agora ele já está utilizando já o driver. Aparentemente ele não apresentou a mensagem de problema no driver. Vamos ver aqui. Aqui é monitor, telas. Vamos ver aqui a resolução de vídeo. Vou até trocar aqui para tela cheia. Resolução eu consigo chegar. A resolução máxima é 2560 por 1600. Vamos ver se ele pega essa resolução. Pegou. Não sei se está realmente nessa resolução, porque não mudou nada na tela, né? Não parece ter mudado a resolução aqui. Parece estar meio que a mesma coisa. Mas agora eu consigo visualizar. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele identificou no sistema aqui. Intel Core gráficos desconhecido. Realmente ele não pegou aqui a identificação da placa de vídeo. Mas isso acontece, tá, gente? Então talvez aí não tenha identificado que é do VirtualBox, tá? Mas não tem problema. O interessante é que a gente faça a instalação para não ter problemas de desempenho, tá? Talvez o sistema possa não vir a reconhecer, mas isso aí não cabe a nós. Nós já instalamos ali os adicionais para convidado conforme a documentação do VirtualBox pede. Tá? Então eu vou desligar a máquina e vou fazer o mesmo procedimento agora lá no CentOS. Então eu vou aproveitar que ele está inicializando discos óticos aqui, então eu vou selecionar o VirtualBox, o S-Addictions, para ele fazer então a inserção dessa unidade já no sistema enquanto ele carrega. Vamos trocar aqui para modo tela cheia para que eu possa mostrar para vocês com uma resolução um pouquinho melhor. Tá? Vocês podem ver que quando ele carrega, ele já carrega bem menor aqui, ó, tem essa área toda preta na volta aqui, ó. Tá? Então, porque isso aí ele não tem os gráficos ali instalados, né? Os drivers dos gráficos instalados. Se vocês notaram, isso aí aconteceu tanto no Windows quanto no Linux, né? Então, indiferente do sistema operacional, vai acontecer o mesmo procedimento. Ele ajustou aqui a resolução por causa do VirtualBox, tá? Mas, novamente, nós precisamos instalar os módulos, né? As dependências. Então eu vou aumentar, primeira coisa eu vou aumentar aqui para vocês enxergar melhor aí. Vou entrar com o usuário de root. Opa. E vou instalar então os módulos necessários, tá? Então também vai estar na descrição do vídeo aí para vocês o link para o wiki contendo essas informações. Notem que não existem dependências para ser instalados, pois eles já estão instalados aqui, ó. Então, notem todos os pacotes aí
estão instalados no sistema operacional. Então não há necessidade, mas no caso de vocês, se vocês estão instalando a máquina por agora, ele vai instalar todos esses pacotes aqui, tá? Após fazer esse procedimento, vou fechar aqui e vou abrir lá a unidade, tá? Então vamos lá, vamos abrir a unidade, onde tem o software que vai fazer a instalação, e nós vamos então executar essa instalação. Para fazer a instalação, ó, no momento que eu explorar, notem que contém software, executar software. Clicando nesta opção, ele vai perguntar se eu gostaria de executar, executar. Ele vai me perguntar a senha de administrador, eu vou digitar a senha de administrador, vou apertar Enter, e ele vai fazer o processo de instalação. Então, lembrando que no CentOS ele aparece aqui essa opção de executar software, é interessante aqui. Tá? Poderia usar por script também, poderia chamar no shell lá, mas ele já te dá a opção aqui, um atalho para te fazer a instalação. Então, sem muitos mistérios também esse procedimento. Ó, então ele concluiu, e aqui ele diz para reiniciar o sistema, para pressionar Enter aqui para ele fechar essa janela. Ao pressionar Enter ele fechou, pronto, já fez a instalação. Agora eu posso fechar aqui e mandar reiniciar a minha máquina. Nesse caso eu vou desligar ela para poder remover então essa mídia de CD. Então vamos desligar e eu consigo agora já fazer a remoção aqui desta mídia. Então dispositivo, disco óticos, e vou remover o do drive virtual aqui, ó. Remover, pronto. Configurações, vou lá em armazenamento e vou remover também essa unidade controladora, pois eu não vou usar mais, tá? Então remover, pronto. Agora eu já consigo utilizar o meu sistema com os drivers corretos instalados, tá, pessoal? Então, para finalizar o vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que esses são os primeiros passos no VirtualBox. É fazer a instalação do VirtualBox, fazer a instalação dos Extension Pack, e também fazer a instalação, depois de ter uma máquina virtual já instalada, fazer a instalação dos drivers para convidados, né, os adicionais para convidados. Tá? Isso faz parte da premissa da utilização do VirtualBox. Se você ficou interessado em saber mais sobre o VirtualBox, na descrição vai ter o link para uma playlist repleta de vídeos sobre o VirtualBox, que com certeza a pessoa que assiste aquela playlist, ela sai um expert em VirtualBox. Então, se eu fosse você aí, não deixava passar essa oportunidade de aprender bastante sobre o VirtualBox, tá, pessoal? Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!